a gente faz a faísca no terceiro sábado de cada mês e a gente também produz o Festival Traço, música e desenhos ao vivo. Hoje a gente conversa aqui um pouquinho mais sobre isso, mas vou passar para todo mundo se apresentar aqui. Oi, eu sou Aninha Costa, eu sou de São Paulo, sou sócia de uma loja que chama Gibiteria, já tem 6 anos e meio, acho, 6 anos e meio. Eu sou sócia do meu pai, a gente é uma empresinha familiar, eu, meu pai e minha mãe. E a gente tem, então, recebido muito o quadrinho independente, o quadrinho autoral para sessão de autógrafo, para essas coisas. É um dos nossos focos, é esse mesmo. E é isso aí. Oi, também queria agradecer as meninas do Leites pelo convite. Eu sou a Thaís Cochina, sou de Brasília, eu faço parte da organização da Feira Dente e eu também tenho uma editora que é o Selo Piqui. Acho que agora a gente pode contar um pouco da história, né, de cada um. Bom, contando um pouquinho da história da Faísca, ela surgiu de uma ideia da gente poder ter um lugar que funcionasse como referência, tanto para público, quanto para artistas, que essa questão da periodicidade mensal mesmo, de as pessoas saberem quando lançar, quando ir, em um local fixo, e dentro desse espaço mesmo para o mercado independente que a gente foi percebendo, a Faísca inclusive mudou muito nesse período. A princípio a gente fazia por convites e depois a gente foi vendo que a demanda estava muito maior e que a gente precisava conhecer muito mais desse mercado gráfico que estava em ebulição. Então isso foi mudando e hoje a gente já recebeu cerca de 180 expositores diferentes nesse um ano e pouquinho lá na Faísca, que fazemos uma outra edição agora com mais um panorama do mercado aqui em Minas. Que horas, que dia que vai ser? Sempre é no terceiro sábado de cada mês no BDMG Cultural, mas essa edição a gente antecipou para integrar a programação do Festival Traço, que a gente faz de música e desenhos ao vivo. Então é sábado que vem, 1h às 10h, todo mundo convidado. A Gibiteria, eu vou falar rapidinho assim, do histórico só, do objetivo da Gibiteria. Meu pai, gente, ele é um tiozão, manja tiozão, aquele tiozão tipo hippie, engraçadão, mas meio desajeitado. Esse é meu pai. E ele gosta muito de quadrinho, mesmo. Meu pai é bem nerdão, assim, tiozão nerdão. E eu comecei a ler quadrinho por causa dele, na verdade. Eu leio quadrinho desde criança também, porque ele lia, então eu lia os dele. E ele era executivo de multinacional, trabalhava com pesquisa de mercado, um negócio nada a ver. Daí ele teve um ataque cardíaco, daí ele teve um AVC, daí ele chegou à conclusão que a vida de executivo dele não estava rolando, não. E então, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E virou isso. Eu vou fazer uma loja de quadrinho, é o que eu gosto, é o que eu entendo. Não sabe nada de venda, mas entende tudo de quadrinho e é um queridão, assim. Então, foi aí que apareceu a Gibiteria. Mas o objetivo da Gibiteria, desde que ela abriu, era ter uma proposta que não tinha em São Paulo na época, que era um espaço agradável. Não um espaço apertado, entulhado, um espaço onde pudesse ter sessão de autógrafo, um espaço onde os quadrinhos estivessem organizados por categoria, que era uma coisa que não tinha na época. Isso não se fazia. Os quadrinhos eles sempre ficavam organizados por editora. Em todas as livrarias de São Paulo, os quadrinhos ficavam separados por editoras. Então ficava Devir por um lado, Companhia das Letras para o outro e assim por diante. A gente propôs uma separação como uma livraria mesmo. Então, é uma separação aventura, erótico, histórias do cotidiano, infantil, como numa livraria, para que as pessoas pudessem, a proposta era que as pessoas pudessem descobrir quadrinhos novos nessa categoria que eles já gostam. Então, se eu gosto de um livro de aventura, esse aqui do lado parece interessante.
E a proposta sempre foi essa. E é isso aí, estamos aí há 6 anos fazendo o quadrinho acontecer. Legal. Bom, a Dente surgiu, a primeira edição foi ano passado, em junho, mas ela começou a partir de uma inquietação que a gente teve, assim, de perceber que existiam vários autores, especialmente de quadrinhos, nas feiras nacionais, e que a gente não tinha uma dessas grandes feiras em Brasília, né, que é a capital do país, muita gente lá produzindo e tal, e não tinha uma grande feira que a gente queria que tivesse. E aí começou com o Augusto Botelho, que faz parte da MEIS, que é uma editora, e com o Lucas Guerri, que tem a LTG Press. Ano passado, em 2015, eles fecharam o lugar e a data que seria. Aí, a partir disso, eles convidaram eu e a Lívia Viganó, que fazemos a Piqui, que também é um selo de quadrinhos, o Daniel Lopes, que também faz parte da MEIS, e o Love Love 6, que também faz quadrinhos. E a gente organizou juntos a primeira edição, que teve mais ou menos uns quase 40 expositores, tiveram 4 oficinas e foi muito legal. E aí esse ano a gente organizou a segunda edição, que foi bem maior, foram mais de 70 expositores, tiveram 6 oficinas e 2 debates, e a gente organiza tudo de forma independente, assim, sem auxílio do governo, então a gente tem que fazer tudo que dá a partir do dinheiro das inscrições das oficinas e das inscrições dos expositores. E o nosso principal objetivo é isso, colocar Brasília dentro do mapa das feiras independentes, né? E também uma questão de formação de público. Esse ano a gente se reuniu toda sexta-feira e a gente conseguiu organizar também outros eventos menores, como a Feira Dente de Leite, que teve a primeira edição no primeiro semestre na universidade, e a segunda edição esse semestre na Feira do Livro, e uns eventos mais descontraídos. A gente fez a Feira 1,99, que era uma proposta de vender só publicações a 1,99, assim, foi super divertido. E em breve, agora em agosto, a gente também vai fazer a Olimpíada de Zines, que também é isso, para as pessoas entrarem em contato com a nossa produção e tentarem produzir, a partir disso, e formando um mercado que é bom pra gente e também para todo mundo que produz em Brasília, né? Imagino que a gente tenta movimentar como uma faísca aqui para as pessoas entrarem em contato mesmo, porque eu sinto que as pessoas não conhecem. Tipo, elas vão em... Como você sente, assim, essa coisa do mercado? Porque a gente sente que movimenta muito o mercado, tem muita demanda dos artistas, mas que a gente precisa trabalhar muito em termos de formação de público. Então, a gente tenta fazer isso, a formação de público. Esses eventos mais descontraídos são para isso, assim, que vão outras pessoas, ou, por exemplo, que a gente fez uma pequena edição que a gente chama de Dente de Leite na Feira do Livro, e aí várias pessoas que não conheciam, porque querendo ou não, a gente também consegue acessar só um determinado grupo de pessoas, né, que são as pessoas que a gente já conhece, que gostam de quadrinhos, ou que os outros expositores de Brasília conhecem, né, e aí a gente tenta fazer um trabalho de assessoria de imprensa, mas ninguém de nós é assessor, né? Então é tudo meio que independente. Eu entro em contato com os jornais e fico lá, olha que legal esse evento que a gente vai fazer, muito bacana. Mas para isso, porque a gente estava até conversando aqui fora agora, não tem como a gente competir com o público de São Paulo, assim. A gente vai chamar pessoas de São Paulo, mas para elas sempre vai ser meio decepcionante, porque as pessoas de lá não têm o mesmo poder aquisitivo, ou não investem tanto em arte quanto eu imagino em São Paulo, né? Então a gente sempre tenta fazer isso e, tipo, esses eventos mais contraídos também ajudam bastante. Essa questão da formação de público, eu acho que é o mais importante, é a coisa mais importante para ser feita pelos negócios, quem quiser ter um negócio, quem é autor independente, não importa a escala do seu negócio. Se você é um autor independente, você tem um negócio. A coisa mais importante é essa questão da formação de público, porque não adianta você ser incrível e ninguém conhecer seu trabalho porque você não faz marketing de você mesmo.
precisa fazer, precisa investir, precisa correr atrás, precisa falar com o jornal. Mesmo que o jornal não poste uma vez, não poste na segunda, não poste na terceira, na quarta ele posta e escreve a respeito. Porque a questão é a formação de público, é um problema nos quadrinhos, porque é um mercado. Se você for olhar um evento de quadrinho, uma sessão de autógrafo, uma coisa assim, muitas vezes é um evento de quadrinistas para quadrinistas. E isso é um problema. Você tem uma sessão de autógrafo em que todas as pessoas que vão na sessão de autógrafo são gente do meio já. Então, o difícil é você tirar essa outra pessoa e levar ela para sua feira, levar ela e não ficar só nessa coisa fechadinha que acaba se autoalimentando e ao mesmo tempo degradando a coisa ali, porque chega uma hora que essas pessoas também não estão mais a fim de ir ou tem o próprio trabalho para fazer. Então, essa eu acho a coisa que quem está querendo investir num negócio é o que tem que ter rede social, sim, tem que ficar aberto para e-mail, tem que correr atrás. É difícil, mas tem que procurar aí uma visibilidade, porque senão não sai negócio. Uma outra coisa que a gente fez também esse ano foi o Prêmio Dente de Ouro, que foi um prêmio que a gente deu uma premiação em dinheiro para os autores e foi dividido em 3 categorias, de zine, quadrinhos e publicação de arte, foto, conceitual, experimental e design. E aí a gente pegou os finalistas desse prêmio e fez uma pequena exposição, assim, pegou uma mesa e colocou todos, o que eu achei que foi muito bom para o público também, porque as pessoas iam lá e mesmo que não conhecessem, elas viam, pensavam, esses são os finalistas, esses são então os melhores. E aí a gente teve esse retorno, como o livro dela estava exposto, ela vendeu mais. Isso foi bem legal de se saber, assim. Tipo, você já dá um norte, porque se a pessoa não conhece nada, e ela vê e tá lá, ela já tem uma referência. Porque lá a gente é uma produtora cultural e também uma empresa de comunicação. E aí, como a gente recebe essas inscrições de vários artistas com vários tempos de trajetória, tem gente que acabou de começar, tem gente que está há 10 anos. Isso que a gente percebe também, que eu acho que também é uma derivação disso que a gente estava conversando sobre formação de público, é sobre o próprio artista saber levar o seu trabalho, saber se organizar. São coisas às vezes pequenas assim, mas partir de ter uma página, depois ter-se um release, se organizar em termos das coisas que ele vai mandar. E eu percebo que ele se organizando desde o início, assim, para depois chegar no âmbito da feira e a gente também tentar derivar essas iniciativas de comunicação e tudo, seriam formas mesmo dessa ampliação de público. Porque essa falta que eu sinto também de integração, de às vezes o próprio público ser o público, o consumidor e o artista, é por eu também não ser dessa área. A gente está trabalhando, eu sou da área musical e a gente está trabalhando nessa área desde que existe a Pulo, são 2 anos. Então, tudo que eu tento fazer é ver essas diferenças ou essas faltas que às vezes ficam numa circulação restrita para tentar mudar isso um pouco e ver se chega para outras pessoas, sabe? É isso que ela falou da página, por exemplo. O artista, a loja, o que for, a feira, a editora, não importa. Ela tem que saber dividir o tempo dela em produção e divulgação. Não adianta. Se você produz e não divulga, não adianta nada. E se você não produz e só divulga, também não adianta nada. Tem que encontrar um equilíbrio legal, porque faz parte, gente. Hoje em dia, a concorrência é grande. Tanto de feira, tem bastante feira em São Paulo. Eu sou de São Paulo, tem bastante loja hoje em São Paulo. Tem que ter um diferencial, cada loja tem um estilo, tem lojas maiores, menores, mais focadas em independente, mais focadas em super-herói, mas você tem que encontrar teu público e seguir nisso. Agora eu vou falar de um caso mais pessoal, não da Feira Dente, né, da minha editora, o Selo Piqui, sobre divulgação no geral.
Eu tenho essa editora há 5 anos, assim, ela sempre foi voltada para autopublicação minha e da Lívia. E esse ano a gente lançou nossa primeira publicação com autoras convidadas. Foi uma antologia de 6 autoras e ficou bem legal o projeto, a gente imprimiu topografias e aí depois eu não sabia o que fazer, assim, como fazer para divulgar, como fazer essas coisas. Eu fui conversando, quem me ajudou muito foi a Temis, que tem a editora Tribo em Natal. Aí eu falei, já lançou o livro e agora? Ela, não, calma, amiga. Você pode continuar mandando release, pode continuar mandando para blogs especializados, não acabou o tempo, nem tudo precisa ser junto com o lançamento. Aí eu respirei fundo e comecei a conversar com todas as pessoas que eu conhecia de blog, enviar a publicação para eles, e aí foi bem interessante, assim, porque acho que já tiveram 4 ou 5 matérias publicadas. A gente fez um lançamento também na Gibiteria, vai fazer um lançamento aqui, fez em Goiânia. Isso deu uma visibilidade que começou a movimentar a loja online, que tipo antes não existia. Então eu fui aprendendo muito com esse processo e realmente a divulgação eu acho que é o mais importante, porque muitas vezes a gente como artista, quando a gente termina o projeto, acabou, mas não acabou, na verdade começou uma nova etapa, assim, que é a divulgação, que talvez, sim, é meio chato, eu acho, pelo menos, mas é fundamental, é super importante para o seu trabalho ter um retorno, porque também não adianta você produzir só para você ou só para os seus amigos, é muito importante também, porque você imprime 1000 livros, aí não dá para, tipo, manter para sempre na sua casa, né? Tem que ir criando esses meios, esses canais de comunicação para a produção indo se vender, assim, porque senão, tipo, não vai ter uma próxima vez, né? Você vai ficar eternamente com aquelas caixas e isso dá um desânimo enorme, assim, se chegar no seu ateliê ou no seu escritório e tem 20 caixas de livros, você fica olhando para elas ficam olhando para você, tipo, é bem barra. Aí com as topografias eu tô tendo essa outra experiência, né? Fazendo essa assessoria de imprensa de leve e tá sendo bem legal essa experiência. E o retorno que o próprio público tá dando. Gente, por favor, vai olhar o Topografias, que tá lindo. Não é porque ela tá aqui, mas tá lindo mesmo. Dê uma olhada e vai ter sessão de autógrafo às 6 horas. Tem que fazer marketing da sua sessão de autógrafo, que é às 6 horas. Então, eu queria dar uma dica para quem for começar negócio agora, que não é exatamente o melhor momento do universo para começar um negócio, mas também você vai ficar esperando, né? Primeiramente, você vai ficar esperando as coisas mudarem e talvez não vamos ver. Então, eu daria uma dica de quem for começar a fazer um negócio, faça uma pesquisa legal. Você quer abrir uma loja? Vem falar comigo, vem falar com outras pessoas que já trabalham, já fala com as pessoas das editoras antes de abrir, porque é legal você já ter uma noção do que você está fazendo antes de botar a cara lá. Quando a gente abriu a Gibiteria, a gente abriu aos trancos e barrancos, assim. A gente abriu a Gibiteria e eu já tinha trabalhado com vendas na Livraria Cultura, mas meu pai era executivo de multinacional, ele não sabia o que ele estava fazendo. Até a gente entrar no ritmo, dá pra ver muita diferença na estante da Gibiteria. Gibiteria 2010 e a Gibiteria 2016 é completamente diferente. Então, o que eu diria para as pessoas é para tentar encurtar esse período de experiência, que na Gibiteria foi de, sei lá, 2 anos, já fazendo uma pesquisa. Procura, como é que chama? Não é SESC, é... Senac, não, Sebrae. E procura Sebrae. Sebrae tem umas coisas legais que fazem, eles têm consultoria gratuita de negócios, que ajuda a fazer plano de negócio, essas coisas. É chato? Mas, tipo, teu dinheiro tá na reta, sabe? Então é melhor você fazer uma decisão informada. Então, minha dica é, não deixe de fazer negócio, mas faça negócio com consciência, tome decisões informadas, porque daí a coisa dá certo, porque daí você ganha essa divulgação que ela está fazendo e que a coisa
a loja tá vendendo e não sei o que. É isso, sabe? Você tem que fazer as coisas uma de cada vez e ao mesmo tempo não desanimar. Não é que botou o filho no mundo também e fazer um quadrinho não é botar o filho no mundo. Abrir uma loja não é só abrir a loja. São todas essas coisas que vocês têm que trabalhar aí para ter um negócio, uma feira, uma editora que dá certo. Uma outra coisa que eu queria ver, se a gente conversava também, é sobre planos e como que vocês veem todas essas iniciativas daqui a pouco, assim. Nesse 1 ano e pouco de Faísca, a gente vê esse crescimento, tanto do público ter conhecido melhor a feira, quanto dos próprios artistas, e vai também entrando em contato com iniciativas variadas de cada artista e como ele está publicando. A gente vê assim esse leque. Eu queria a opinião de vocês e como que vocês acham que isso, quais são esses caminhos assim para se seguir. Lá na gibiteria, qual é o público que você tem hoje e qual o tipo de produção? O que você acha que são os caminhos que estão sendo seguidos para essa produção e como você vê esse cenário e como você vê ele daqui a um tempo? A gibiteria é uma dessas lojas que trabalha bastante com independente, mas a gente tem também o feijão com arroz do super-herói, por exemplo. Não é o nosso foco, nunca foi. A gente tem o super-herói encadernado, por exemplo, mais um mensal, Batman 342. A gente não trabalha assim tão nisso, porque a coisa que a gente gosta de trabalhar são principalmente os independentes e os importados. O público que conhece a gibiteria, ele sabe que se ele quer comprar o Batman 342, vai na banca, sabe? O cara, ele não compra na gibiteria, ele compra na banca. O cara vai na gibiteria porque ele quer alguém que fale pra ele: meu, você gosta de Batman? Cara, tem um independente aqui que é super legal, que tem essa pegada meio sombria, que tem ou tem esse trabalho aqui nacional que é bem diferente, você conhece, ganhou prêmio, está sendo super falado. O diferencial da gibiteria é atendimento. O diferencial da gibiteria é falar: cara, você conhece esse quadrinho? É conhecer o próprio produto. Assim, a gente está lá e a gente está lá para botar a nossa opinião mesmo. Falar assim: Topografias é lindo, vai dar uma olhada. São essas coisas que a gente acha que faz muita diferença. É dar uma mãozinha para a pessoa, não é obrigar ela a comprar um quadrinho porque eu gosto. Eu indico muita coisa para as pessoas que às vezes eu não gosto, mas eu sei que a pessoa vai gostar pelo que ela está me falando. Eu pergunto, sei lá, que tipo de filme você gosta? Aí o cara me fala assim: eu gosto de um filme assim, meio romântico. Daí eu tenho alguma coisa para indicar. Não é o tipo de coisa que eu gosto, mas eu tenho alguma coisa para indicar para essa pessoa que é legal dentro dessa área. E eu acho que atendimento é uma coisa importante pra gente. A gibiteria é, digamos, bem avaliada nesse quesito de atendimento. As pessoas gostam bastante, elogiam a gente bastante. Mas eu acho que como eu falei, a gibiteria tem 6 anos. O formato é bem parecido, mas a gente cresceu e aprendeu muito como fazer um mix de produto, essas coisas. Como fazer um catálogo. Tanto o quadrinista independente tem um catálogo próprio, a editora tem um catálogo próprio e a loja tem um catálogo próprio. Todo mundo tem aí uma identidade. E a gibiteria tem a dela e ela vai explorando essa coisa de alguns importados, por exemplo. A gibiteria começou a trazer uma editora que chama Nobral, que é uma editora absolutamente maravilhosa, inglesa. É um troço de lindo, sério.
A Cossack Naif seria o mais perto que tem aqui no Brasil do Mano Brown, e mesmo assim fica no chinelo. E a Gibiteria, a gente começou a trazer os No Brown, mesmo o que não era quadrinhos na No Brown. Porque o cara que gosta de quadrinhos, o cara gosta de umas paradas gráficas bonitas também, sabe? Às vezes não é só... Tem que saber... É um nicho. Quadrinho é um nicho. Você tem que saber dar umas abridinhas de leve, porque senão você fica muito fechado naquela coisa só, assim. É legal você dar o autor fazer um pôster além de fazer quadrinho, essas coisas. Sempre procurar um cantinho que você possa ir se enfiando. É isso que a gente vem fazendo. Bom, no caso da Dente, cada edição, assim, foi um experimento. Na primeira edição, a gente entrou meio de supetão. Já tinha data, já tinha lugar, então foi mais definir as atividades, fazer os corres da produção, de comprar o que precisava, alugar as mesas, divulgar, chamar os expositores, que a gente não faz chamada aberta, porque a gente tem medo de receber 300 inscrições e ter que dizer não para 200 pessoas. A gente convida mesmo por e-mail, a gente faz uma lista, convida, mas sim, todos convidados podem enviar e-mail falando, eu quero participar, e a gente sempre acolhe as pessoas. E já essa segunda edição não, a gente teve muito mais tempo, a gente veio desde dezembro, pensando como seria, como a gente queria que fosse. E aí, ano que vem, a gente quer tentar entrar com recursos do governo, né, que em Brasília tem um programa de fundo de apoio à cultura, para conseguir ter o salário dos produtores, para conseguir pagar a passagem dos convidados e hospedagem. E eu vejo assim, tipo, acho que cada edição vai ser mesmo uma coisa diferente, vai depender do processo da equipe, mas o que a gente tenta sempre, a gente valoriza muito, primeiro é um ambiente seguro e acolhedor aos expositores e ao público. Isso é muito importante para a gente, até porque na organização são várias mulheres e a gente vê isso como uma prioridade. Também ter sempre convidadas mulheres e tentar ter expositores de todo o Brasil, assim, não chamar as pessoas só do Rio e de São Paulo, que talvez estejam com um projeto maior, né, pela sua localidade, tem um maior público, são mais conhecidas, mas tentar chamar também gente, sei lá, do Mato Grosso, Tocantins, do Amazonas, do Nordeste. A gente sabe que é muito difícil, né, porque principalmente você vai vender seus quadrinhos lá, suas publicações, seus fotolivros, e é difícil pagar uma passagem, pagar sua hospedagem, mas a gente tenta convidar sempre, assim, para ter uma maior diversidade mesmo, sair desse eixo do Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, que é o que a gente vê, assim, a gente vai nas feiras de São Paulo, tem muito mais gente de São Paulo, é claro, a gente vai na feira do Rio, tem muito mais gente do Rio, e são meio que as maiores feiras, né, sempre que tem o maior público, então a gente sempre tenta ter essa diversidade, e sempre também muitas mulheres, que a gente põe como prioridade. Essas duas coisas, como a Faísca não é por convite, ela é por inscrição, acontecem umas coisas engraçadas, assim, pessoas de fora que já se inscreveram, a gente passou por várias experiências que tem também a questão da feira gratuita e mensal, pessoas de fora se não inscreveram, deram bolo, que se inscreveram, deram bolo, várias, assim. Tem gente que sempre vem, tem gente de Minas mesmo que viaja para vir, vem de Montes Claros, enfim. Mas tem também essa questão da feira mensal, dela ter sempre um público, dela circular esse público, mas ao mesmo tempo ser uma questão em Belo Horizonte assim, não, tem todo mês. Então não é aquele evento pontual de 1 ano ou 2 anos que todo mundo se organiza e todo mundo vai. Então a circulação ela se divide por eventos e não só um. Então a gente já teve uma história de um cara que ele conheceu a Faísca, ele é do Rio, e ele conheceu por ver nas redes, achou legal e tal, e aí ele já teve essa expectativa de venda muito grande e veio sem a grana para voltar. E aí no dia seguinte ele estava no Facebook, gente, por favor, alguém, porque rola isso. Além da gente receber 45 expositores,
sai da feira um que rachou de vender e sai alguém que não vendeu naquela. Mas ela tem a oportunidade na outra feira que pode ter um outro perfil de público e ter, mas o que aconteceu com esse expositor em específico não rolou para passagem, sabe? E a gente como produtor fica, pô... É um risco, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão começando, não desanima, sabe? Sessão de autógrafo é um troço, você não vai ser o Vitor Cafage de primeira, não vai ser uma mesa com fila o dia inteiro. Não desanima, pelo amor de Deus, porque é besteira de verdade. A gibiteria já recebeu sessão de autógrafo de fazer fila para fora da loja e a gente não saber onde botar as pessoas, e a gente já recebeu sessão de autógrafo que foi uma pessoa. Então, faz marketing, ajuda a loja a divulgar. Não adianta, se nem sua mãe vai na sua sessão de autógrafo, cara, pelo amor de Deus. Faz parte, assim, é legal. Tem muita sessão de autógrafo que vai a mãe, a avó, a bisavó, a tia, o irmãozinho, o cachorro, vai de todo. E é assim, são essas pessoas que acabam levando outras pessoas. Não desanima. Às vezes não vai tanto, mas o cara tá ali disponível. Então quem tá passando na rua já vê esse rolê de... Tem que se vender, não desanima. Você chega numa sessão de autógrafo e não tem uma fila, não tem problema, cara. Você tá lá e é isso mesmo. O Vitor Cafage não tinha fila no primeiro evento dele. Então eu acho que pensa nisso, sabe, gente? Especialmente as mulheres, por exemplo, às vezes eu vejo na sessão de autógrafo que elas têm um pouco de vergonha de estar lá. Os caras, eles estão mais à vontade neles mesmos como artista, e eu vejo muita menina que tem vergonha de... Talvez tenha vergonha do próprio trabalho, ou acha que podia ter feito melhor. Eu acho que é uma coisa meio feminina essa, de achar que podia ter feito melhor e ficar sem graça. A gente tem dado na gibiteria bastante apoio para as meninas, a gente quer sempre bastante menina por lá. Eu, quando lia quadrinho antes de ter a gibiteria e ia numa loja de quadrinho, era horrível, eu achava horrível. A loja que tinha em São Paulo e que eu era cliente, meu pai entrava na loja de boa. Eu entrava atrás, a loja parava, sabe salão de filme western, assim, tipo, a loja parava, todo mundo olhava pra mim, assim, o cara com o copo no meio do caminho, sabe? Tipo, porque, meu Deus, tem um útero entrando nessa loja, e daí todo mundo parava e ficava assistindo o útero, tipo, você vai comprar o quê? Um mangazinho, não é que você vai comprar? Tipo, as pessoas já têm essa leitura de que um trabalho feminino ou pra mulher é uma coisa específica, e não é necessariamente isso. Então, eu quero mulher fazendo quadrinho, eu quero mulher fazendo quadrinho fofinho, e eu quero mulher fazendo quadrinho escroto. Não faz diferença pra gente, desde que vocês façam. Pelo amor de Deus. Sobre essa questão da feira mensal, né? Em Brasília tiveram algumas iniciativas, mas eu não sei se porque foram iniciativas de pessoas que não tinham uma produtora ou não tinham muito conhecimento, assim, sobre... Nunca foi muito divulgado e acaba que esses projetos vão morrendo, né? Porque não tem público e tal. Então, na Dente, tirando a feira anual, né, que é a nossa principal, a gente tenta fazer esses outros eventos com uma questão mais descontraída para a formação de público mesmo, assim, não necessariamente a pessoa vai lá e vai comprar, mas sempre tem uma proposta. Por exemplo, na Dente de Leite que a gente fez na universidade, a gente organizou também uma roda de conversa para leitoras e autoras. Aí a feira 1,99 era tipo pura zoação, né? Era tudo a 1,99, a gente fez esquema de ficha, fez raspadinha, e aí chegou um público que a gente nunca tinha visto na nossa feira, que eram mais umas pessoas do design e pessoas mais novas também, que a gente achou bem legal. E aí a gente viu de novo essas pessoas quando a gente fez a Dente, então a gente achou que já valeu a pena.
E aí a gente vai tentando fazer esses eventos mais descontraídos, assim, para a pessoa ter um primeiro contato e ir retornando, assim, nos nossos eventos. Se sentir à vontade, se sentir acolhida, que é muito importante também. A minha percepção nessa coisa da feira, que é de produção gráfica no geral, é que tem mais mulheres produzindo em vários campos do que só no quadrinho. Acho que a Faísca recebe muita mulher e cada vez mais lançando, e é um espaço em que a gente conversa e isso cresce, e quando inclusive não tem essas meninas que já participam assim desde o início, é outro caráter mesmo de feira, e eu percebo a importância delas não só estarem ali representando esses trabalhos, mas a importância delas na feira, assim, a feira é diferente, o evento é diferente, com essa participação maior das mulheres, sabe? Eu acho que pelo menos nos quadrinhos, assim, eu vejo como uma força muito grande nós mulheres, nós quadrinistas. Eu acho que a gente chamou um outro público, foi isso que a Aninha estava falando, que antes uma menina que gostava de quadrinhos não achava nenhum lugar acolhedor. O estande da Venus Press, que foram mais de 20 autoras. E aí chegavam várias meninas e mulheres falando: nossa, eu vim aqui só para ver esse estande, só para ver o trabalho de vocês. E a gente: vem, amiga, lê, muito legal, compra tudo. E tipo, eu acho que teve essa renovação, assim, a partir desse questionamento e dessa imposição feminina dentro do mundo dos quadrinhos, surgiu esse novo público, agora está se criando e se formando, e são mulheres que talvez gostassem antes dos quadrinhos ou que nem conhecessem, mas que agora elas sabem que tem uma coisa que elas se identificam e pessoas que podem acolher elas, então eu vejo isso fazendo toda a diferença. Gente, se tiverem alguma pergunta de negócio... Eu ia falar isso agora. Porque deu o horário de a gente abrir para as perguntas, acho que o pessoal deve querer perguntar. Vou Fernanda Lia, depois ensino. Oi, gente. Eu vi que vocês estavam falando agora de feiras mesmo. E a Thaís até falou que vocês tiveram uma feira, vocês participaram com a Bienal, a Feira do Livro, né? Que teve em Brasília. E eu queria saber o que vocês acham disso. O mercado de quadrinho, ele é muito fechado nele mesmo. É o quadrinista que vai na sessão de autógrafo do amigo quadrinista. E é o quadrinista que escreve crítica de quadrinho para o outro quadrinista. São as iniciativas, as poucas iniciativas de resenha livre, das ladies, por exemplo. Esse tipo de posicionamento das pessoas é importante, de falar para o seu amigo de quadrinho, sabe? Você gosta de quadrinho? Fala para o seu amigo. Para uma pessoa que você convença que quadrinho é legal, que quadrinho não é coisa de criança, ou só para o seu namorado, ou só super-herói. Qualquer pessoa que você... Uma pessoa é formar público. Formar público é o que a gente acaba voltando para o ponto central, quando fala de negócio de quadrinho. Eu gosto sim de quadrinho, mas eu não sou muito formado no quadrinho nacional, né? Uma coisa que eu gostaria de saber é qual é o tipo de quadrinho que tem tido mais demanda, o estilo de quadrinho, seja ele pela temática da história ou pelo tipo de arte que ele tem. Vocês fazem os festivais ou tomam conta de uma loja, então vocês devem ver o que realmente tem tido mais reconhecimento, pelo menos aqui nacionalmente, atualmente. A gente tem visto na gibiteria uma procura cada vez maior pela coisa alternativa, pela coisa militante. Então, um quadrinho feminista, Garota Siririca lá na gibiteria foi um negócio assim, a gente recebeu uma remessa e em 3 dias tinha acabado a remessa. Porque ele tem esse elemento militante, digamos, que atrai as pessoas.
Não só porque é um quadrinho que chama Garota Siririca, mas porque ele tem esse negócio do feminismo por trás, ele tem essa coisa de querer pegar um público diferente, esfregar na cara dele uma quebra de paradigma. Então, eu acho que essas coisas, elas têm se dado bem, esse tipo de iniciativa mais militante tem sido legal, e as coisas mais alternativas, mas no sentido... quando o quadrinho é uma coisa muito experimental, muito formas abstratas, uma experimentação gráfica muito louca, é mais difícil. Quando eu digo que que o quadrinho... Se você pega um quadrinho de história de cotidiano, essas coisas, tipo os que o Liber Paz faz, ou outros caras que tem um quadrinho de histórias do cotidiano. Isso tem sido, esse slice of life, essa categoria tem crescido bastante também. Histórias que são histórias do dia a dia. Conhecer uma pessoa, ou acabar em um relacionamento, ou entrar numa faculdade, essas coisas acabam sendo histórias que vendem bastante. Mas... super-herói, por exemplo, brasileiro, não, tá? Não é um troço que dá certo. É um troço que as pessoas têm uma resistência, ninguém quer saber do super-índio. As pessoas, elas... tem essa resistência, se ela quer comprar super-herói, ela vai comprar o Batman, ela não vai comprar o super-índio. Existe um problema aí que as pessoas não estão afim. E algumas das coisas, digamos, mais experimentais zonas, elas também têm uma resistência. Porque as coisas mais experimentais zonas, você não vende necessariamente para quem gosta de quadrinho. Você vende para quem é diretor de arte, você vende para quem é publicitário, o amigo que vai junto com o cara. O cara vai lá na loja e ele quer comprar os últimos quadrinhos que a editora Minion lançou, que a Zarabatana lançou, e o amigo dele chega lá e, tipo, o cara... não tá muito à vontade, né? Quadrinho, que bosta, né? É isso que o cara pensa. Fala... E daí o cara chega lá e ele é editor, sei lá, diretor de arte, perto da gibiteria tem muita agência de publicidade. O cara cola lá e ele bate o olho no no-brow, assim, o cara bate o olho no negócio, daí ele já pega, assim, e daí já começa, cara, olha essa tinta, olha essa retícula, nossa, olha essa impressão muito louca. Essas coisas que são muito preciosas visualmente, elas encontram um público que não é necessariamente o público leitor de quadrinhos. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, tirando o super-herói brasileiro. Aonde? Boa tarde. Cadê você? Eu. Oi. Eu queria falar, já aproveitando um pouco a deixa que você falou da militância, e o tema também, né, desse encontro, ser o feminismo, né, assim, como a gente está envolvido com isso, assim, chegar aqui e ver a quantidade de quadrinhos que a gente tem falando sobre feminismo é bem gratificante. Mas eu, já falando do comércio, né, falando da viabilização, vocês acham, assim, que tem essa... Acho que demanda é uma coisa que cresce, né? Criando público, você cria demanda. Mas que atinge esse outro público que você está falando, sabe? Assim, eu tô ali, eu não tô procurando quadrinho, mas de repente eu vejo um quadrinho que fala sobre aborto, sabe? De repente eu vejo um quadrinho que está falando ali sobre o transexual, sabe? Vou falar do Risca, cara, né? Sem babar ovo. Não pode babar ovo. Sabe? É uma coisa assim, que eu, quando vi, achei inusitado. Falei, cara, é uma coisa assim, é um soco na cara. Isso vende, como é que isso vende? Assim, falando pra vocês, né? Porque aqui na feira, a gente sabe, a gente vende dentro aqui do nosso grupo, né? Das meninas que estão procurando meninas produzindo.
Mas e aí? A gente consegue chegar nessas mulheres que estão fora, a gente consegue chegar nesse outro público que não conhece quadrinho. Na outra a gente discutiu isso, na outra palestra a gente discutiu. Muita gente não conhece o quadrinho na sala de aula, por exemplo, ele não é trabalhado porque o professor não conhece quadrinho, né? Então, eu queria saber, assim, se o conhecimento de vocês em relação a essa saída desses quadrinhos de militância, falando não só do feminismo, né, mas de toda a militância. É isso, acho que deu para entender? Eu acho que é uma grande saída, sim. Eu acho que o grande exemplo disso é o Garota Siririca, né? Que é bizarro. Eu sempre estou vendendo as coisas da Love Love 6, como a gente faz parte da organização da Dente, a gente sempre leva as publicações de todo mundo para os eventos e o dela é sempre o que esgota. E a gente vê que tem realmente um outro público, porque muitas vezes a pessoa chega e a gente sabe que ela gosta de quadrinhos, e aí ela conhece a Love Love 6, mas também conhece a Piqui, conhece a Maze, conhece a LTG. Mas aí tem muitas pessoas que chegam e só conhecem a Love Love 6, e não necessariamente essas pessoas são fãs de quadrinho, mas é porque elas veem que é uma coisa feminista, é o empoderamento da mulher pelo corpo, e a menina se identificou com aquilo e gosta muito. Lá em Brasília tem uma feira assim, que é mais voltada para a literatura, né? Que é literatura independente também, que a gente vai e a gente percebe muito isso, que a maior parte das pessoas vão lá porque, sei lá, conhecem um escritor que está lá, ou gostam muito de literatura e querem conhecer os autores de Brasília. E a nossa, normalmente, é a única mesa de quadrinhos e as pessoas conhecem o Garota Siririca, assim. Então, eu acho que essa ampliação de temas dos quadrinhos, e principalmente essa questão do feminismo, chama a atenção de pessoas que nunca pensaram que talvez gostassem de quadrinho, porque pensam em quadrinho enquanto super-herói ou Turma da Mônica, e aí encontram uma coisa que totalmente se relaciona com a vida delas, né? Também essa questão das histórias do cotidiano, e a pessoa percebe essa outra abertura do quadrinho independente, e aí passa a procurar isso, assim. Eu vejo... Em termos de militância, eu acho que a militância feminista, ela tem manas compram de manas, sabe? Eu acho que ela tem essa coisa. Então, tem muita gente que entra na gibiteria e que pergunta, pô, o que tem aí de mulher? E daí a gente já tem um monte de coisa legal para indicar, porque eles querem... não é assim, eu quero um gibi de aventura. Eu quero um gibi que uma mulher fez, não importa o que é. Então, ele tem essa característica especial. Outra militância que eu... Quando eu falo militância, é um termo meio esquisito para certas coisas, mas outra turma que aparece muito na gibiteria, a gibiteria ela fica numa praça que chama Benedito Calixto. Uns 5 prédios para a esquerda da gibiteria, tem um bar que chama São Benedito, que é um point gay. E é tipo um point gay super forte, ele fecha a rua no fim da feira. A Benedito Calixto, não sei para quem não conhece, ela tem uma feirinha todo sábado, ela tem uma feirinha de antiguidades e design, tem um pouco de tudo. No fim dessa feira, esse bar fica lotado de fechar a rua. E esse pessoal, muitas vezes, sobem na gibiteria, eles estão dando uma volta pela praça, a gente fica numa sobreloja, então eles sobem a escada, dão de cara com a gente, começam a olhar, e daí a gente começa a conversar, e daí os caras falam, pô, tem super-herói gay, cara, sabe? E daí eles se identificam, as meninas se identificam, todo mundo acaba se identificando com esse quadrinho que tem uma representação deles. E eles acabam levando, independente de ler ou não um quadrinho, só porque a pessoa quer ver como foi feita a representação do gay no quadrinho, da mulher no quadrinho, do trans no quadrinho, para entender como está sendo colocado isso num quadrinho. E é por isso que essa coisa da militância, do quadrinho, digamos, militante, tem, acho que, esse ciclo de venda mais acelerado, porque envolve a questão da curiosidade, de como a coisa foi representada e colocada. Mas tem sido muito legal mesmo ver
as manas aparecendo e querendo quadrinhos de manas, sabe? É gostoso de atender, é gostoso de assistir quando isso acontece, e é uma coisa que eu espero que aconteça sempre, cada vez mais, porque é um espaço que todo mundo tem que batalhar atrás e correr para que a coisa funcione. As autoras aqui no Brasil, eu espero que sempre tenham aí o apoio de todo mundo, porque não é fácil. Já não é fácil fazer quadrinho, é mais difícil ainda sendo mulher. E eu acredito mesmo que toda a força que eu puder dar para vender um quadrinho de mulher, eu sempre vou dar, porque são as primeiras coisas que eu indico, sempre. Entra lá na loja, eu sou bem parcial, sabe? A pessoa pergunta assim, tem um quadrinho legal? E eu sempre vou dar para um quadrinho de menina, tem esse aqui, sabe? Eu não dou muita... Eu faço mesmo a minha parte para que isso acabe girando. Isso. Mais uma pergunta, dá tempo para a gente fazer uma última. Oi, gente. Minha questão vai voltar um pouquinho na fala de vocês. Acho que foi mais a Aninha e a Thaís comentaram sobre essa questão da CCXP, né? Eu entendo que na primeira edição eles não se atentaram para esse foco do independente, mas eu ainda sinto um certo desrespeito assim enquanto à seleção com o pessoal que realmente atua e trabalha no independente, né? E o fato de como essa seleção acontece é muito curioso e ao mesmo tempo um pouco assustador, né? Porque a gente, enquanto artistas, mulheres brasileiras, especialmente, ainda parece que ainda não é muito contemplado. Tem uma resistência. O popular quem indica ainda tá lá, firme e forte. A mesma história que as críticas são feitas pelo amigo do dono da editora, então são sempre críticas elogiosas, por exemplo, acontece a mesma coisa. Se você é amigo da organização, você acaba tendo certos privilégios aí. Tem as pessoas que... É um tópico difícil, porque é um tópico que ninguém nunca vai virar e falar assim, eu faço isso mesmo, eu só chamo meus amigos, e sempre vão falar que avaliaram o portfólio das pessoas. É uma coisa que é uma verdade que só a própria pessoa que fechou essa seleção vai poder falar assim, não, eu sou mesmo parcial, e é isso aí. Porque é o que a gente vê. Quem está de fora vê que essa coisa do quadrinho é muito panelinha. Então, eu vou falar aqui, não quero que vire nada, tá? Mas, por exemplo, você pega um troféu HQ Mix, o troféu HQ Mix tem, por história, premiar os amigos da organização do troféu HQ Mix e não necessariamente representar o mercado. Existe sempre essa coisa do mercado de quadrinho brasileiro que se criou de ser uma coisa muito o amigo do dono, o amigo do cara, o amigo da pessoa, gera um problema sério, que é esse, que não abre espaço para gente nova. Então, quem já está lá vai continuar lá, e quem não está lá só vai entrar lá se tiver uma mãozinha de alguém para puxar junto, para dentro. Imparcialidade é um troço que eu sonho, é um sonho meu que haja uma mídia especializada imparcial sempre, que haja uma avaliação de prêmio imparcial sempre, que haja uma seleção para feira imparcial sempre, mas não é o que a gente tem visto, infelizmente. E o negócio, eu acho, que é não só não desistir,
como procurar alternativas. Existe sempre uns jeitinhos que dá pra dar. Então, se tem um amigo que foi selecionado para CCXP, manda na mesa dele as coisas. Promete para ele promete pro cara uma porcentagem, tô falando sério. Promete pro cara uma porcentagem e fala assim: você me empresta na sua mesa um cantinho, eu faço um displayzinho das minhas coisas e, se vira uns 30, sabe? Faz um negócio, porque é isso. Se não colocar a cara pra... eles nunca vão chamar. É triste, mas enquanto você não tiver um título que seja um hit absoluto, uma coisa que seja mais popular, por exemplo, um Graphic MSP, uma coisa assim, vai ter dificuldade de entrar se não for o amigo do dono. Claro que tem exceções, tá, gente? Eu não estou falando assim que isso é universal e não é isso. Se são 200 pessoas selecionadas para um evento desse, por exemplo, não são os 200 melhores amigos do dono. Mas a pessoa sempre vai ter aí um apreço maior pelo brother. Na dúvida, a broderagem vai levar, entendeu? Entre dois caras, um que você conhece e outro que você não conhece, o cara que você conhece. Então, o legal é a gente sempre procurar as alternativas ao mainstream. Então, se a CCXP é o mainstream, vai em outras feiras, vai fazendo o seu negócio, cara. Vai fazendo o seu negócio, faz a sua própria feira, faz o seu próprio evento, organiza, corre atrás. Porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que vai acabar fazendo os caras da CCXP olharem pra você. Mas... ou se não faz amizade com eles, também é uma boa ideia. Essa questão da seleção, assim, na Dente, a gente discute bastante sobre isso. Porque como a gente envia o e-mail convidando as pessoas, a gente tem uma noção que é impossível a gente conhecer todo mundo. Então, nas feiras, a gente sempre tenta anotar, assim, quem está presente, quem está realmente nesse rolê, nesse corre. Porque são criados, sei lá, 1 milhão de projetos todos os dias, mas nem sempre todos vingam. Às vezes a pessoa tem só uma publicação. A gente sempre tenta chamar pessoas que a gente sabe que estão lançando coisas, assim. E também tentar estar sempre aberto. Eu, ao contrário da Aninha, não sonho com a imparcialidade. Eu acho que ela é realmente impossível. Então, o que a gente aposta é na diversidade mesmo, assim. Na organização da Dente, tá bom, todos nós produzimos quadrinhos, mas a gente tenta abrir para quem produz fotozine, a gente tenta abrir para quem produz livro de design, mesmo não sendo nossa área, assim, a gente tenta conversar com as pessoas na feira para conhecer os projetos e saber, assim, ter na cabeça já quem são essas pessoas e se alguém... Normalmente, quando manda um e-mail, assim, a gente já fala, não, tudo bem, pode vir. Tipo, a gente vê que é um projeto sério, que é um projeto massa, a gente fala, não, vem também. Tipo, a gente não te chamou, mas talvez porque a gente não conhecesse, ou não soubesse que você tinha interesse. Então, eu acho que essa questão da seleção, ela exige um cuidado e um trabalho a mais, que eu boto fé que quem organiza a CXP é tipo, nem aí, entendeu? É massificado, né? É um negócio que é grande demais. A Arts Alley, como você falou, ele foi um negócio que ele aconteceu ali por acaso. Colocaram num cantinho e ele por acaso. Ele foi, de fato, um segundo pensamento dos caras. Foi tipo assim, fique, rola, não sei o quê. Vamos fazer um Arts Alley porque tem muita coisa boa no Brasil. Os caras chegaram e falaram, ok, onde é que a gente vai colocar isso? Daí eles botaram as coisas muito loucas dos estúdios bem no meio do caminho e a Arts Alley no canto. Graças a Deus deu certo e mostrou pra eles que tem força e que é uma coisa que merece sempre ter um espaço e cada vez maior. Ainda bem. Mas eu acho que você tá num... Espera que eu perdi aqui minha linha de raciocínio, eu tô tentando recuperar. Aguenta aí. O remédio, eu tomei um remédio, eu tô muito louca, gente. Da seleção, tá? Que quando você se inscreve nessas
para essas coisas, sempre vai passar por esse crivo de alguém que está com uma intenção específica. E a intenção, às vezes, é a intenção de fazer a coisa mais diversificada possível, ou de fazer a coisa mais vendável possível, ou de fazer... Cada feira ela tem um perfil. A imparcialidade é um sonho, e todo mundo sempre vai ter sempre vai ter o cara que vai botar, digamos, o cara que faz super-herói pra Marvel, pra DC. Sempre vai ter feira que vai privilegiar esse perfil, ou vai ter feira que vai privilegiar o cara que faz a coisa diferentona, bonitona, não sei o quê. Tem a ver com isso. Nem sempre, nem todo mundo vai ter o perfil da CCXP, por mais que seja um lugar que as vendas têm sido mais, acho que, fortes em termos de feira. Nem todo mundo vai conseguir entrar mesmo, e o rolê é faz seu corre. Faz seu corre, leva lá pra gente, essas coisas sempre, que a gente faz o corre por vocês também. Eu, como jornalista e assessora de imprensa, só para voltar em tudo isso, a imparcialidade, sendo um sonho ou não, sendo possível ou não, faz além do seu corre, o seu corre de divulgação. Porque independentemente do perfil do evento que tiver lá te vendo, se ele vê uma série de jornais ou o seu trabalho em vários lugares, e isso serve não só para uma seleção em participar como expositor de um evento, serve para aprovar um projeto. Então, assim, não esquece da sua divulgação, porque quais são as formas da gente lutar com todas as falhas de uma série de coisas, uma série de critérios? Fazendo o que dá para fazer. Então, assim, preocupe-se com essa parte também, né? Mandar release para todos os blogs de quadrinhos. Você está fazendo um quadrinho? Faz uma lista. Cada dia que você entrar num site que estiver falando de quadrinho, anota. Vai anotando enquanto você está fazendo seu quadrinho. Porque na hora que sair, você pega essa lista e manda para cada uma dessas pessoas um mailing, manda exemplar. É um troço que é legal. Querendo ou não, você colocar no seu cálculo de custo sempre uma margem que permita isso, tá, gente? Calculem o custo levando em conta certas coisas. Eu sei que a tentação é de fazer o preço mais barato possível na hora que for vender o quadrinho. Eu entendo perfeitamente, mas isso não necessariamente é a melhor estratégia. Vale a pena dar uma estudada aí e fazer um troço com uma impressão mais foda para chamar a atenção, ou dar exemplar pra gente que faz resenha, essas coisas, porque tem que fazer seus corres e tem que falar com o pessoal que divulga. Arranja podcast, sabe? Fala com os caras de podcast, fala com o Pipoca e Nanquim, fala com toda essa galera que tá aí para divulgar o trampo de vocês. Não sei, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, na verdade... Tinha alguém dando um tchau lá atrás pra gente. É isso aí, gente. Pega o contato dele. É isso que vocês têm que fazer. Infelizmente, eu tenho que encerrar.